Foi-me incumbido a missão de compartilhar da palavra nessa noite. Recebam o abraço dos nossos pastores que não estão conosco hoje, estão na cidade de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, na cidade de Brusque. Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 4. Não sei se você vai conseguir compreender aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, quer falar com você nessa noite, tão simplesmente e somente por causa deste versículo, mas é o versículo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio que ele é a chave, ele é a essência do reino, ele é a essência das nossas vidas, ele é tudo que nós precisamos compreender com relação ao Senhor, nós encontramos nele. 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esse versículo ele encheu o meu coração. E há um ambiente, uma presença de amor muito grande neste lugar, desde que eu cheguei aqui hoje à tarde. E o Senhor tem direcionado essa noite a esse amor, amém? E a Bíblia diz assim que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como eu vinha falando, nós já vivemos tantas coisas, passamos por tantas coisas nesses 26 anos, uns com um pouco mais de tempo, outros com menos, uns chegando agora, uns há 2 semanas, né, Diego? E outros desde o começo. Mas o que eu queria dizer para você é que o que nós estamos vivendo, nós já vivemos coisas maravilhosas, mas o que eu quero dizer para você é que o que nós estamos vivendo nesse tempo tem sido a melhor temporada, tem sido a melhor fase, tem sido o melhor momento da igreja do Senhor neste lugar. Aí você pode parar para pensar, e você pode lembrar, e você pode reviver muitos acontecimentos, muitas situações que você mesmo viveu na sua vida, e pode falar, não, mas aquele foi melhor, ou aquilo foi melhor, mas diante daquilo que eu compreendo e entendo como pastor dessa casa, é que tudo que nós vivemos foi maravilhoso, mas o que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo, é extraordinário. E eu creio de todo o meu coração que isso é fruto daquilo que o Senhor vem construindo ao longo de todos esses acontecimentos. Eu creio que era necessário que nós passássemos por tudo que nós passamos. É mais ou menos se você olhar para a sua própria vida, e você pode olhar para ela e pensar e chegar a diversas conclusões, mas vai chegar um momento, assim como já houve na minha vida muitas vezes, que eu entendi, falo assim, olha, isso aqui, aquilo eu precisava passar, aquilo eu precisava viver, para hoje poder viver aquilo que eu estou vivendo. E como igreja não é diferente, eu creio que isso é resultado de algo que o Senhor tem construído ao longo do tempo, e principalmente debaixo do entendimento, da compreensão do que é o reino, e principalmente com relação ao entendimento do propósito de Deus, e do papel que cada um de nós temos como igreja. E agora, para fechar essa parte, com relação à resposta que nós estamos dando a esse entendimento, porque esta é a realidade, e que faz toda a diferença.
Não adianta nós entendermos, não adianta o Espírito ministrar, não adianta o Senhor trazer revelação, não adianta nós virmos todos os domingos neste lugar, não adianta nós fazermos todos os cursos que nós pudéssemos pagar, se nós não responder a isso tudo, tudo isso é em vão, tudo isso não serviu para mim. E eu creio de todo o meu coração, estou convicto disso, que nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas, a melhor temporada como igreja. Nós estamos chegando no final do ano e eu quero que você seja conduzido junto comigo a esse ambiente de alegria, de gratidão por tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque isso é fruto de algo que o Senhor está construindo, de algo que o Senhor está fazendo, e porque o tema dessa palavra é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, é que Deus é intencional. E isso tem mudado os meus dias, tem me feito perceber coisas que antes eu não percebia, tem me feito gastar tempo com coisas que antes eu não gastava, e descobri que, por mais que a gente já passou por momentos e entende, nossa, isso aqui foi Deus, mas sabe o que é você chegar a um lugar, em um ambiente de convicção plena, de que tudo o que acontece, Deus tem o controle de todas as coisas? Sabe o que é você se sentir em um lugar, em um ambiente, e eu não falo só de mim, eu falo como igreja, e aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, de sentir a convicção de que nós estamos sendo conduzidos pelo próprio Senhor. Não sei se você consegue me compreender, mas é mais ou menos assim que eu me encontro nesse tempo, é assim que eu vivo, é assim que eu tenho passado os meus dias, e o mais importante de tudo está relacionado a essa resposta que nós temos tido como igreja do Senhor. Você não tem noção da alegria. Eu chorei antes de começar o culto, só de ver vocês chegando, ver cada pessoa chegando, a chuva caindo, e aquilo encheu meu coração de alegria, porque isso está relacionado a uma resposta, a esse amor que um dia te amou primeiro, e o que nós estamos fazendo hoje para corresponder a esse amor. Por que Deus ele é tão intencional? Porque o que Ele espera de nós é que nós o amamos, só que nós não conseguimos amar a Ele, e nem conseguimos amar a ninguém, porque na nossa humanidade isso não é possível. Aí Ele veio e nos amou para quê? Para nos ensinar a amar. Então Ele não veio assim, vocês têm que me amar, e se virem. Não, Ele nos amou primeiro, para que nós pudéssemos, pelo menos, ter um norte de o que fazer para poder amá-lo também. Então Deus ele é tão intencional que Ele não nos deixa sozinho, Ele não cobra algo de nós que antes Ele não nos tenha dado. Então Ele nos ensinou a amar, e agora Ele diz para nós, agora me ame, mais do que todas as coisas. E tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, e por que eu falo isso para você? Porque nós estamos vendo a manifestação do poder de Deus em todos os lugares. Nós temos visto a salvação chegando nas casas, nas famílias, e isso é o começo do reino vivendo na terra. Porque alguém só pode desfrutar do reino de Deus e de tudo aquilo que nós temos provado depois que conhece a Jesus e é salvo. Então ver a salvação chegando, nós vemos famílias sendo transformadas, precisa ser uma alegria muito grande no nosso coração, e isso é o que mais me faz estar alegre. Então, diante de todas essas coisas, nós estamos alegres, porque o Senhor tem manifestado o seu poder, o Senhor tem trazido a salvação, o Senhor tem trazido a transformação, o Senhor tem trazido a libertação no nosso meio, e o Senhor tem quebrantado o nosso coração, para responder aquilo que Ele espera de nós. Amém, igreja do Senhor? Aí eu digo para você, isso não significa, vivermos neste tempo tão maravilhoso, não significa que nós não temos problema, não significa que nós não temos dificuldade. Nós estamos no melhor momento das nossas vidas, mas temos muito problema, nós temos muita dificuldade,
Eu falo por mim, mas você pode falar por você, não pode? Ou está tudo bem aí? Não significa que nós não temos problemas e nem dificuldades. E nem significa que está acontecendo e que nós estamos vivendo exatamente aquilo que nós queríamos viver. Mas significa, sabe o quê? Significa que nós temos entendido que tudo o que nos acontece, acontece com o objetivo de manifestar o poder de Deus e a glória de Deus. Então nós estamos vivendo o melhor momento porque nós estamos entendendo isso. E se eu entendo isso, e eu correspondo a isso, o problema não é mais um problema. A dificuldade não é mais uma dificuldade, porque tudo contribui para o bem do propósito de Deus. Porque Deus é intencional, e não faz nada por acaso. Há um propósito, a palavra diz, para todas as coisas debaixo do sol, debaixo do céu. Então, se eu entendo isso, o que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Não é para me destruir, não é para me fazer parar. O que eu estou vivendo é para a glória de Deus, para que o poder dele seja manifestado na terra. Amém? E entender isso muda toda a história. Talvez em tempos passados nós tínhamos momentos extraordinários, mas no primeiro problema nós retrocedíamos. Na primeira dificuldade nós voltávamos atrás. Na primeira dificuldade nós íamos embora. Mas o Senhor tem nos elevado a um lugar, a um ambiente de maturidade, de compreensão, de entendimento, que sabe que isso agora não é mais para a perdição, não é mais para a morte, não é mais para a destruição. Isso agora é para que o nome dele seja glorificado, para que nós sejamos amadurecidos, para que nós não sejamos mais levados por aí. Não, nós estamos firmes, o nosso Deus é poderoso. Amém. E se nada pode me separar do amor de Deus, nada pode me separar do amor de Deus. Não pode ser aquela coisa, enquanto está tudo bem, está tudo bem. Quando parou de ficar tudo bem, acabou. Não pode ser. Eu passei por muitas situações na minha vida, muitos acontecimentos que naquele momento era impossível eu não conseguia compreender aquilo que estava acontecendo. Teve uma época da minha vida em que, por mais que tudo parecia concorrer para isso, eu não tinha dentro de mim a convicção de que era isso que eu deveria fazer da minha vida. E eu até compartilhava recentemente, mas tem muitas pessoas que conhecem e sabem. Eu trabalhei durante muitos anos aqui em Quatro Barras numa empresa, isso acabou em 2010, quando eu fui desligado, e aquele desligamento, não sei se você já passou por isso, mas me destruiu por dentro. Quando eu fui desligado daquela empresa. Mas aquele desligamento me levou para um outro lugar. E quando eu fui desligado, não consegui entender porquê daquilo. Devido a inúmeros fatores. Mas eu não conseguia compreender. E devido a esse desligamento, eu precisava me recolocar no mercado de trabalho. E em pouco tempo eu estava novamente trabalhando. Aí agora na Renault do Brasil. Como supervisor. Meu melhor salário, meus melhores benefícios. Era um sonho. Estudando engenharia. E daí passou pela minha cabeça. Por isso que eu fui desligado. Porque Jesus queria me dar tudo isso. E aí começou a passar o tempo e os meses. E o Senhor, através do Espírito, colocou dentro do meu coração que aquilo não era para mim, que eu precisava sair, desligar-se daquele lugar e dedicar a minha vida em tempo integral
aqui na igreja. E daí eu comecei a ter um conflito dentro de mim, porque eu falei, mas como se Deus me tirou de lá para me colocar aqui, para me dar tudo isso, agora Ele quer que eu abra mão de tudo isso, para simplesmente ir embora sem uma proposta, sem uma oferta, sem nada, sem previsão nenhuma, sem nada. E eu comecei a ter uma guerra dentro de mim. Mas eu obedeci. E quando eu estava saindo da empresa, no dia 4 de dezembro de 2012, recém-formado em engenharia, obedecendo a algo que estava dentro do meu coração, que o Senhor tinha colocado dentro do meu coração, quando eu fui me despedir das pessoas, uma pessoa me abraçou, de certa forma incrédulo com aquilo que estava acontecendo, porque ninguém imaginava, ninguém esperava que aquilo ia acontecer. E ele falou, mas por que? Ele falou para mim, eu falei assim, porque deu o meu tempo neste lugar. Ele falou para mim assim, ele falou assim, ó, vai em paz, porque eu sei por que você precisava ter passado por aqui. Ele olhou para mim e falou assim, eu não sou mais a mesma pessoa, e você pode ir em paz. E naquela hora o Espírito ministrou meu coração, que não se trata de mim, não se trata daquilo que Ele poderia fazer por mim, mas se trata do propósito dEle. E aí, hoje mesmo eu estava procurando qual é o versículo que a Bíblia fala, lá em Salmos fala que uma única alma, ela possui maior valor do que a riqueza de toda a terra junto. E ali eu comecei a compreender, comecei a entender que não se tratava muito daquilo que eu desejava, daquilo que eu sonhava, dos meus planos, mas que Deus era intencional. Deus era intencional. E Deus não faz nada por acaso. E Ele precisava que eu estava naquele lugar, passei 1 ano e 8 meses naquele lugar, para que uma pessoa pudesse se conhecer a Jesus, pudesse ser transformada pelo amor de Deus, e eu fui embora naquele lugar. E nos últimos dias, nós temos vivido isso de uma maneira incrível e extraordinária, em tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar contigo, igreja. Uma alma vale mais do que tudo, e que tudo contribui para o propósito de Deus, que é que o Filho seja conhecido, e visto e glorificado. Amém? Nosso propósito principal não é a salvação. Muitas vezes nós vivemos como se fosse, sabe? Conheci a Jesus e agora eu estou salvo. E acha que isso é o ápice, é o máximo. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o início. Porque imagine se o nosso propósito de vida fosse a salvação individual de cada uma. Que propósito mais egoísta. Mas o propósito de Deus é que todos sejam salvos. E que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Amém? Porque esses dias eu estava pensando, há um texto na palavra de Deus que diz assim, que se nós crêssemos nele, nós faríamos obras ainda maiores do que ele. E aquilo, por muito tempo, tirou um pouco da minha paz. Eu falo, mas como assim? Se Ele é o Todo-Poderoso, e se eu crer nele, eu faria obras maiores do que Ele. E quando a Bíblia fala que nós faríamos obras maiores do que Ele, não está falando de poder, está falando de amplitude, está falando de algo que vai além do físico, e do espaço, e do tempo, e da geografia. Porque antes Jesus estava na terra, mas quando Ele morreu para nos salvar, Ele passou a habitar dentro de nós. E agora nós portamos a Cristo, e se nós cremos nele, nós veremos a glória de Deus, nós faremos coisas maiores, por quê? Não em poder, mas em proporção, em tamanho, porque onde você está, eu não estou. Aonde você alcança, eu não alcanço, e Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus caminha com você, aonde você anda, por onde você vai, Jesus caminha comigo, Jesus caminha conosco, aonde nós estamos e aonde nós vamos. Então como Ele realizar milagres e maravilhas
em todo canto. E isso é algo muito maior do que aconteceu naquela época. Por isso nós precisamos crer que Ele está conosco e que Ele é intencional. Mas se nós não entendermos que Ele é intencional, nós não vamos conseguir perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós rejeitaremos aquilo que está acontecendo porque não imaginamos, não vemos, não conhecemos o que está por trás disso. E nós, igreja, não podemos mais perder as oportunidades. Nós temos que ter a convicção e a clareza que o Senhor é intencional e que Ele tem um propósito, e esse propósito é que nenhum se perca, que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, que Cristo seja revelado. Amém? Muitas vezes nós relutamos contra as mudanças, não relutamos, mas será que não chegou a hora de que Jesus precisa de você em outro canto? Eu estava tranquilo, sossegado, achava que ia me aposentar e achava que estava abafando, estava arrebentando a boca do balão, como falavam lá, mas de repente Jesus me tira daquele lugar, me leva para um lugar novo, porque lá precisava de mim. E se nós não entendemos que o Senhor agora precisa de nós, e que nós agora somos colaboradores, que nós agora somos cooperadores, embaixadores dEle, e que vai ter hora que Ele vai precisar mudar nós de lugarmos. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos conseguir responder, e se nós não respondermos, alguém vai perecer. Nós vivimos algo extraordinário recentemente com a nossa filha. Há um tempo atrás, ela cresceu desde o princípio da escola dela com a mesma turma. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e foi, aquela coisa maravilhosa. Só que chegou um dia, esses anos atrás, que mudaram ela de turma. Quando mudou ela de turma, acabou com ela. Ela ficou triste, não, pai, eu não conheço ninguém, não quero, você vai ter que ir lá, pai, vai lá na escola, me leva de volta para a minha turma, e aí aquela coisa dentro de casa, e não. E a Rô foi a Rô que instruiu ela, eu me lembro, falou para ela assim, filha, mas por que você não espera? Por que você não tem a paciência? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E por que você não dá um tempo? E ela vinha e ela reclamava. Só que, graças a Deus, ela permaneceu onde o Senhor levou a ela. Porque eu falei para ela, nós não temos, nós não pedimos, nós não queríamos, mas aconteceu. Se aconteceu, há um propósito nisso. E ao longo dos dias, ela conheceu pessoas novas, amigas novas. E se você parar para conversar comigo, você vai ver que Deus era e é intencional, e queria ela naquela turma. Nós temos aqui conosco hoje o Cris e a Vanessa, não? O Mateus, levanta a mão assim, Vanessa. São frutos de uma mudança de sala da Mariana. Com essa mudança de sala, a Mariana conheceu a Duda, filha do Cris. Chamou ela para vir para uma célula, numa quarta-feira. No sábado, ela quis vir para a rede de jovens. E no domingo seguinte, a Vanessa falou assim, não, nós vamos te levar. Não, mas vamos lá junto, nós vamos junto com você conhecer esse lugar que você quer ir. E nunca mais saíram. Aí, na quarta-feira passada, eu perguntei para ele, por que você é grato por esse ano? Ele falou assim, eu sou grato a Deus pela vida da sua Mariana, porque a sua Mariana salvou a minha Duda salvou a gente, e ele disse, a Vanessa está grávida de 3 meses, né? 5 já, meu Deus do céu, e aqui dentro há uma menina chamada Mariana, e ele disse, agora eu tenho a minha Mariana. Isso é indescritível, não consigo nem falar para você o que é que eu sinto, o que é que eu tenho vivido. Nós temos tido experiências maravilhosas com outras, né? Eles têm acompanhado, porque Deus tem mandado um monte de pais dos amigos da Mariana lá para casa,
E em nome de Jesus, nós vamos salvar todos eles, né, Duda? Em nome de Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós fazemos o que fazemos, simplesmente, tão somente por fazer. Recentemente, a pastora Rô, depois que ganhou os gêmeos, ela em casa falou, e agora, o que eu vou fazer? Parece que eu não estou fazendo nada. E Deus proveu e Deus providenciou para que ela começasse o negócio dela. E ela começou a empreender em joias, semi-joias, a igreja sabe disso. E nós temos entendido ao passar desse tempo e desses anos, como ela tem falado para mim, que não se trata de um brinco, não se trata de um bolo, não se trata de uma cesta, não se trata de nada que você possa fazer e do que você faz, se trata do impacto que isso pode causar e produzir naquilo que é eterno e no reino de Deus. E centenas de pessoas, e não adianta fazer essa carinha aí de ó, porque que nós jamais imaginaríamos conhecer. Só conhecemos hoje, porque ela começou a vender semijóias. Quantas cestas você vende por mês, Josué? 180. Recentemente o Senhor ministrou no coração dele, através de uma palavra que nós ministrávamos lá em casa, sobre propósito e chamado. E ele compreendeu depois disso, recentemente, que não se trata da cesta, se trata do que ele pode fazer, visitando 180 casas por mês. E ele falou assim, eu nem olhava na cara, e hoje ele entende que não se trata de uma cesta, se trata de um propósito, e de um Deus intencional que o colocou lá, e que ele pode influenciar, que ele pode fazer a diferença, que ele pode produzir conversão, salvação. Então não se trata de uma roupa, não se trata de um atendimento, de um cliente, não se trata de nada disso. Por quê? Porque agora nós fazemos parte daquilo que o Senhor quer fazer na terra, quer produzir salvação. Se nós não estamos produzindo, gerando transformação e salvação, nós estamos sendo egoístas. Nós estamos simplesmente somente pensando na nossa salvação e na nossa vida eterna, e não estamos mais contribuindo com o reino. E isso está errado. Nós precisamos ser aqueles que abraçam a causa de Cristo. Quantas e quantas pessoas têm chegado para ela, e ali abre o coração, e ali fala da vida, e procura ela, e conversa com ela, e Deus tem feito algo extraordinário na nossa casa. Tem um texto da palavra de Deus que eu queria compartilhar contigo, a hora voou, e não vai dar tempo de terminar, mas tem um texto da palavra de Deus que está lá em Efésios 5,15, diz assim, portanto tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Próximo. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Na minha versão fala assim, aproveitando bem as oportunidades. Aproveitando bem as oportunidades. Eu quero dizer para você que tudo isso aqui é fruto de uma palavra que a minha filha falou para mim há pouco tempo atrás, quando ela me procurou e falou assim, pai, Deus falou comigo. E ele disse para mim que ele é intensamente intencional. E ela foi ministrada pelo Senhor em função daquilo que ela estava vivendo, passando e desfrutando no Senhor. E aquilo que eu levei 30 e poucos anos, para não falar muito, para entender, ela entendeu com 14 anos de idade. E agora sabe como ela vive? Aproveitando as oportunidades, porque fala assim, se Deus está me levando, se isso está acontecendo, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa.
E o que eu quero compartilhar com você, igreja, é tão somente que você possa absorver no seu interior, no seu coração, com clareza, a compreensão da dimensão disso, para que não seja só uma casa, não seja só uma família, mas como igreja nós podemos viver e desfrutar disso. Eu digo para você, serão e se transformarão nos melhores dias da sua vida, se você compreender que você é parte do propósito de Deus. Então existe um propósito supremo, que é que todos conheçam a Cristo. E o nosso propósito é levar as pessoas a conhecer a Cristo. Mas cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos uma assignação. Cada um de nós estamos em um canto. Cada um de nós estamos em um lugar. E precisamos colaborar, contribuir para que esse propósito se cumpra nas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Por isso eu digo para você, vai muito além daquilo que você está fazendo. Muitas vezes nós não estamos no lugar que nós queríamos estar. Muitas vezes nós não estamos fazendo o que nós queríamos fazer. Mas, sem sombra de dúvidas, existe ali algo que você precisa fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o poder de Deus seja manifestado, para que a luz do Senhor brilhe. Amém? Há algo que eu e você podemos fazer. É algo que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. E que você saia daqui nessa noite com toda a expectativa no seu coração, atento. Eu compartilho contigo essa palavra nessa noite, para que nós possamos sair deste lugar atentos e sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe, né, Josué? Ele conhece o que cada pessoa precisa. Ele sabe o que cada pessoa está passando. Ele sabe o que cada um está vivendo. E Ele precisa ser íntimo nosso o suficiente para poder contar conosco. Para poder contar conosco e que nós possamos ser essa resposta para essa geração, em nome de Jesus. Amém, igreja? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para chamar a sua atenção, para te fazer parte naquilo que Ele quer fazer nessa cidade, aquilo que Ele quer fazer dentro da sua empresa, no seu colégio, na sua escola, na sua casa, na sua família. Tem um propósito para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé nessa noite. Aleluia, Senhor. Como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom, Senhor. Nós só conseguimos, Senhor, Te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. E nessa noite nós compreendemos de uma maneira mais clara, Senhor, o quão intencional o Senhor é em tudo o que faz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a perdoar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a ter misericórdia. Isso é tão absurdo para nós. Isso é tão anormal para nós como seres humanos, mas o Senhor nos amou de uma forma tão grande, teve tanta compaixão e misericórdia de nós, que nós estamos constrangidos nessa noite, Senhor, com o Teu imenso amor. Por isso, Senhor, nós oramos nessa noite e Te pedimos uma coisa, Senhor, nos leva, Senhor, a um nível mais profundo de compreensão, de entendimento, Senhor, da Sua palavra, do Seu amor, da Sua compaixão, da Sua misericórdia. Enche-nos da Tua compaixão, Senhor, para que nós possamos acordar todos os dias, entrar, Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, entrar, sair e ir aonde formos, ó Deus, e não conseguir deixar aquele lugar, ó Deus, sem manifestar o Teu poder. Ó Deus, que nós possamos olhar com compaixão
com graça e com misericórdia, Senhor. Ah, Deus, com a disposição de orarmos e intercedermos como nunca antes. Senhor, enche-nos de amor verdadeiro, para que nós possamos não dormir, não fechar os nossos olhos, sem antes orar, sem antes interceder, sem antes clamar ao Senhor por salvação daqueles que estão aprisionados, perdidos, encarcerados. Jesus, ensina-nos o teu reino. Jesus, ensina-nos as tuas verdades. Revela-nos a cada dia mais o que nós precisamos fazer. Cante essa canção nessa noite.